Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e, atendendo a pedidos, eu venho gravar alguns vídeos sobre matemática financeira. Então, nada melhor do que começar pela introdução, onde a gente vai explicar a diferença entre os juros simples e os juros compostos, ok? Aqui diz que os juros compostos são mais utilizados no sistema financeiro e é aquele que serve para a gente resolver problemas do nosso cotidiano, porque, afinal de contas, em todos os cálculos usados em bancos, em financeiras e em juros para financiamentos, é aplicado os juros compostos, tá ok? Diferente do juros simples, onde sempre você vai usar o seu valor inicial como base de cálculo. No juro composto, não. A gente usa sempre o valor obtido no mês anterior, ou seja, o valor do mês anterior ele vai ser o seu capital aplicado. Sempre assim no juro composto. No juro simples, não. Você vai usar sempre o primeiro mês. Vamos a um exemplo que eu acho que é a maneira mais fácil de entender essa diferença, tá ok? A diferença entre juro simples e juro composto. Um capital de R$ 1.000 aplicado por 6 meses a taxa de 10% ao mês. Eu não coloquei aqui se nós estamos procurando o montante ou os juros, porque afinal de contas isso nesse momento não interessa para a gente. A gente só precisa entender qual é a diferença da aplicação dos cálculos, tá ok? Eu montei aqui uma tabela contando mês 1, mês 2, mês 3, 4, 5 e 6, no juro simples e no juro composto. Veja que no juro simples, no primeiro mês, eu vou ter R$ 1.100, ou seja, 10% a mais do que R$ 1.000. No juro composto, acontece da mesma forma no primeiro mês, porque a base de cálculo é a mesma. Já no segundo mês do juro simples, o que eu vou fazer? Vou aplicar mais 10% sobre R$ 1.000, chegando a R$ 1.200. O que não ocorre no juro composto. Os 10% que eu aplico agora não é sobre os R$ 1.000 iniciais, e sim sobre os 1.100 obtidos no mês 1. Então, eu vou ter 1.210. No mês 3, por juros simples, eu obtenho R$ 1.300, porque apliquei mais 10% sobre 1.000. Então, 10% sobre 1.000, R$ 100 com 1.200 que eu já tinha, 1.300. No caso juro composto, eu aplico esses 10% sobre 1.210 e obtenho 1.331. Vejam que o juro composto sempre vai dar um valor mais alto do que o juro simples. No mês 4, juros simples, seguindo uma sequência lógica, eu já posso dizer que é 1.400, o que não ocorre para o juro composto, porque eu vou aplicar 10% sobre 1.331, chegando a 1.464,10. No mês 5, usando a mesma lógica, R$ 1.500, que deu R$ 100, certo? Mais os 1.400 que eu já tinha no mês anterior. No caso do juro composto, é diferente. Apliquei novamente sobre 1.464,10, cheguei a 1.610,51. No mês 6, fica claro que a gente vai chegar a R$ 1.600, o que não ocorre novamente com juros compostos, porque eu aplico 10% aos 1.610,51, obtendo 1.771,56. Professor, calma. Eu tenho 6 meses. Tranquilo eu fazer isso com 6 meses. Mas se eu tiver um período de 12 meses, 24 meses, 120 meses, eu tenho que fazer 1 a 1? Não, nós temos uma fórmula que pode ser usada para juros simples e para juro composto, e eu vou apresentá-la agora para vocês. Primeiramente, nós temos que entender que o J nessa fórmula, o C, o M, o I e o N, cada um deles vai ter um nome, tá? O J, obviamente, é os juros, o C, o capital, o M, o montante, o I, a taxa e o N, o período, tá? Tem gente que usa P para período também, mas normalmente, na maioria dos livros que eu tenho encontrado, eu encontro sempre como N, tá? Mas se quiser o P, também não vai mudar nada, tá ok? Vamos às fórmulas. Nós temos as fórmulas do juro simples e do juro composto. No juro simples é J igual C e N. C é o capital, I é a taxa e N o período. A multiplicação desses valores, eu vou encontrar o juro. No caso dos juros compostos, a fórmula ela já fica um pouco mais complexa. O montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado ao período. Por que, pessoal, que eu coloquei esse 1 mais I entre parênteses? Porque ele tem prioridade no cálculo, certo? Primeiro eu vou somar esse 1 com o I para poder obter o resultado. Depois eu vou fazer a potência e depois a multiplicação. Como eu costumo falar para os meus alunos, a potência é mais forte do que a multiplicação, então ela tem prioridade.
E nós temos essas duas formulinhas que é válidas tanto para os juros simples como para os juros compostos. No caso dos juros simples e dos juros compostos, J é igual M menos C. Isso é bem intuitivo, tá, pessoal? Até sugiro que não use decoreba nesse tipo de fórmula, porque você sabe que o montante, que é o resultado que você chegou no final de uma aplicação, menos o capital, é a diferença do que você ganhou, o que você tinha e o que você tem. A diferença entre os dois é o que você obteve. Alguns alunos preferem usar a fórmula de baixo, tá? Eu, particularmente, também prefiro essa última. Montante é igual ao capital mais os juros. Acho que fica mais claro ainda esse modo intuitivo, tá ok? No cálculo de juros simples, pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês. Um exemplo iremos resolver, depois um exercício para eu resolver na nossa próxima videoaula. Vocês pausem, resolvam e assistam a próxima. É a sugestão que tem dado muito certo nos outros vídeos que eu fiz. Um capital de R$1.000 aplicado por 6 meses, a taxa de 10% ao mês renderá quanto no final do período? Pessoal, vamos primeiro entender uma coisa. Eu tenho que analisar tudo no exercício. Eu não posso ter bases diferentes. Eu tenho um capital de R$1.000 aplicado a 6 meses, a taxa de 10% ao mês. Veja que a taxa coincide com o período. Então, ok, eu posso efetuar o cálculo. Caso contrário, eu vou ter que fazer uma conversão. De quem, professor? Da taxa ou do período? Não importa. Aí você decide. No caso dos juros simples, qualquer um dos dois vai ser fácil resolver e aí fica a seu critério. Nesse caso, qualquer um dos dois você pode escolher. Já no caso do juro composto, a história muda um pouquinho, tá? Um é muito mais complexo que o outro, então eu sugiro que você, sempre que possível, faça a opção mais fácil, né? Até para que você não acarrete um erro por causa de uma escolha mal feita, né? Vamos lá. Eu já sei que a fórmula é igual J, é igual C e N, só relembrando os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Eu tenho que os juros é igual ao capital de R$1.000 vezes 10%, ou seja, 10 dividido por 100 vezes 6. 10%, pessoal, resolvendo essa continha de divisão, né, até porque uma fração é uma divisão, eu transformo lá para decimal e eu chego a 0,1. Fazendo essa multiplicação, eu chego a 600 e não deixe numa prova de vocês, seja uma prova dissertativa, J igual a 600. Ela fica muito abstrata. Eu aproveitei e trouxe para vocês também como utilizar a HP12C para resolver esse tipo de problema, porque no cotidiano a HP12C é muito utilizada e alguns alunos têm dificuldades. Vamos lá, pessoal. Na HP12C, eu digitei R$1.000, Enter, 0,1 vezes, ele me deu R$100 como resultado, depois cliquei no 6 vezes novamente e obtive R$600, que era o valor esperado, certo? Então, o rendimento foi de R$600. Pessoal, muito cuidado, porque às vezes você pode usar uma fórmula e achar um montante imaginando que você achou os juros e vai errar uma conta por causa de um detalhe bobo. Se você visse que deu R$1.600, por exemplo, claro que nessa fórmula não daria, preocupe-se. Por quê? Que aplicação, eu deixando por 6 meses, aplicando 10% ao mês, vai me dar mais que o dobro. Então, teria alguma coisa errada. Então, vamos começar a usar bastante a intuição, porque na matemática financeira ela é muito válida, ela vai ajudar bastante, tá ok? Aí, pessoal, eu criei esse exercício. Após um período de 12 meses, um determinado valor, a juros simples de 10% ao mês, rendeu R$1.200. Qual foi o valor investido? Então, eu deixo essa atividade para vocês. Na próxima aula a gente vai fazer a correção. Eu espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos bons estudos. Um grande abraço e até a próxima.